Amém? Amém. Graças a Deus, queridos. Vamos nos colocar de pé para nós estar lendo em 1 João, capítulo 4, versículos 18 ao 21. Amém? Esse é o primeiro culto do ano de 2021. Aleluia. No domingo, o culto da família. Eu acredito que, assim como eu estou tendo o privilégio, você também está tendo esse mesmo privilégio de estar aqui nesse início de ano, escolhendo o melhor lugar para se estar. Amém? E que Deus retribua essa sua dedicação, esse amor para com Ele. Nós estamos vivendo em família. Bem, queridos, podemos ler? Diz assim o versículo 18, do capítulo 4 de 1 João: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo, querido, nós deveríamos guardar ele no coração. Não era nem na mente, não, era no coração, para nós andar o ano 2021 todinho com Ele, os 12 meses do ano com Ele no nosso coração. Nós o amamos, nós conseguimos amar alguém porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Você só pode dar algo bom em amor para o seu próximo se esse amor já estiver em você. Amém? Porque nós seres humanos, querido, nós amamos hoje, mas amanhã nós já odeia. Nós amamos hoje, mas amanhã se fazer raiva eu mato. Mas com o amor de Deus nós perdoamos e nós continuamos amando. Amém? O 20 diz bem assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É dele e dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Com essa palavra já é o suficiente para o mundo, para milhares de pessoas pegar o celular e ligar para alguém e falar: olha, eu me perdoo, você me magoou, eu passei o ano de 2020 irado, com ódio de você, mas hoje eu quero te perdoar, porque alguém me amou primeiro, antes mesmo que eu conhecesse esse amor. Alguém já me amou, e com esse amor eu posso te perdoar. Amém, querido? Então, nesse ano de 2021, não faça campanha para que os 12 meses sejam bons. Não que isso seja errado, mas eu quero te dar um conselho: tenha esse mandamento sobre a sua vida. E esse mandamento foi Jesus que deu. Um mandamento eu vos dou, e ame o próximo. Amém? Podemos orar? Feche os olhos. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que já entrou nessa casa, e os que vão entrar nessa casa, e aqueles que não puderam estar aqui. O mesmo amor, dividam eles, estejam com eles, Pai. Eu quero que nesse ano de 2020 nós venhamos ter uma explosão desse amor, que nós possamos entender esse verdadeiro amor que o Senhor nos amou primeiro. Então, Deus, eu quero iniciar esse ano de 2021 com o coração grato, com a gratidão ao Senhor, te louvando, com os lábios na minha boca, o meu coração aberto, o meu espírito sensível ao Espírito Santo do Senhor. Assim eu declaro sobre toda a igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas em Deus, Senhor Jesus.
Aos irmãos de longe que estão passando as férias, sejam bem-vindos também. E o mais lindo e o mais interessante é que o tema da nossa mensagem é um pouco complicado para essa noite. Ele é um tema chamado assim, conversão. Repete comigo, conversão. O escândalo do Evangelho. O escândalo de uma boa notícia. Porque Evangelho significa boa notícia. Eu vou fazer você voltar alguns 1970 anos atrás, 2000 anos atrás, mais ou menos, para você viver uma história e cantar essa história e trazê-la para os nossos dias. Você vai ver que as situações que nós vivemos são diferentes, mas os princípios são os mesmos. E Deus continua usando pessoas para cumprir esses princípios. Mas há uma luta dentro de nós. Há uma luta no mundo. Há uma luta entre evangelhos. Paulo chega a dizer: se alguém vos pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que nós vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Paulo diz: esse outro evangelho não é o evangelho. Mas se alguém pregar outro, seja anátema. Também Paulo vai escrever e vai dizer: irmãos, não vos perturbeis a vossa cabeça, vosso pensamento, não mudeis de situação por epístola ou por pregações. Paulo vai dizer a Gálatas, capítulo 3, vai dizer assim: Gálatas, quem vos fascinou? Quem deixou vocês hipnotizados? Quem vos fascinou? Quem foi que pregou um outro evangelho a ponto de vocês ficarem fascinados, embriagados? Isso está acontecendo nos nossos dias. E isso não é porque nós estamos na última Coca-Cola do deserto. É porque esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo tem preparado o mundo para que nós deixamos de crer nas verdades das Escrituras e assumimos nossas verdades como prioridade, a ponto de nós crermos mais na palavra de um homem do que na própria palavra. Então o espírito do anticristo há muito tempo vem agindo em nosso meio para preparar esse coração. Então você percebe que algumas coisas das Escrituras que eram tão importantes, elas já não são mais tão importantes, elas já não parecem ser tão verdadeiras, elas já não parecem ser tão prioridades. Mas nós começamos a mudar algumas prioridades, algumas verdades, porque o Evangelho, irmão, ele traz a conversão. Só que a conversão traz escândalo. Eu vou repetir: o Evangelho traz a conversão. Toda pessoa que recebe o Evangelho implica em conversão. O Evangelho implica em transformação, implica em uma resposta. E a resposta que é dada para esse Evangelho que entra nessa pessoa, nessa cidade, ou nesse local, nessa família, ou até mesmo em uma geração, ou em um reino, esse Evangelho, ele puxa uma resposta. E essa resposta, segundo a Bíblia, nós chamamos de conversão. Só que toda conversão, ela traz um escândalo. Amém? Então você está de máscara, mas pode sorrir, tá? Não deixa eu preocupado não. Paulo vai escrever, e eu quero ler com você. Paulo vai escrever a carta de Tessalônica, 1 Tessalonicenses. Você pode abrir? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, para mim, é um exemplo de homem que rompeu os limites de todas as coisas. Paulo, para mim, é um homem que primeiro ele rompeu os limites do seu espaço geográfico, porque ele era judeu, mesmo criado em Tarsus, uma cidade grega, possuída por Roma, mas ele saiu do seu convívio hebreu, judaizante, para nações. Então, a primeira coisa que Paulo faz é quebrar o paradigma
do seu espaço geográfico. O segundo é que Paulo, todo lugar que ele chegava, se você ler as cartas paulinas, você vai perceber que Paulo causava problema político, religioso e econômico. Está aí, irmão? Porque aonde Paulo chegava, causava esses três, havia um confronto de três coisas: político, religioso e econômico. Ético e moral nem se fala. Então eu vou tentar. Paulo, ele fica poucos dias em Tessalônica. A Bíblia diz em Atos, nós vamos ler depois, que ele fica 3 sábados. Então ele fica 21 dias, ele debate na sinagoga, que era de costume dele, 3 sábados. 3 sábados, a Bíblia diz que ele expõe as escrituras, ele fala de Jesus ressurreto, ele explica que Jesus tinha que padecer e morrer ao terceiro dia, ressuscitar, que aquele a qual Roma tinha crucificado ressuscitou. Então ele tem 3 coisas grandes que Paulo nas suas escrituras vão dizer que ele é vivo, fiel e verdadeiro. Ele é o único Deus, vivo, fiel e verdadeiro. Então Paulo, por 3 sábados em Tessalônica, ele fica, e a Bíblia diz, Emiliane, que a presença de Paulo, quando Paulo esteve, ele diz assim: olha, eu estive convosco, não com palavra de persuasão, mas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. E a entrada de Paulo neste lugar por 3 semanas, em uma cidade chamada Tessalônica, é uma das principais cidades da Macedônia, ali da Caia, um lugar muito importante de transição econômica. E de repente Paulo, por 3 semanas, 3 semanas, Paulo fala do Evangelho. E quando Paulo fala por 3 semanas, a Bíblia diz que muitos gregos que ali habitavam, religiosos, aceitaram a Cristo, se converteram. Também muitos dos próprios que estavam na sinagoga se converteram, e muitas mulheres se converteram. E Paulo então tem que fugir, porque há um atrito ali, político, econômico e também religioso. Então eles intentam matar Paulo. Lá em Atos vai dizer que os magistrados da cidade vão até a casa onde Paulo estava se reunindo, e ali ministrando o Evangelho, e não encontram Paulo, mas prende Jason e alguns dos irmãos, e levam presos para debater com eles e obrigar a eles. Então Paulo tem que fugir. Paulo vai para outra cidade, e nessa outra cidade, por algum tempo, Paulo fica sem notícia dos Tessalônicos. Então Paulo envia Timóteo, e Timóteo vai e traz boas notícias. E quando trazendo boas notícias, Paulo então escreve essa carta. E nessa carta ele diz: olha, me alegro, dou graças a Deus, porque só por 3 semanas estive convosco, mas o Evangelho que aí vou partir impactou. E ouço falar em todos os lugares da vossa fé. A vossa fé é tão grande que nós nem precisamos anunciar alguma coisa quando chegamos, porque o testemunho de vocês chega primeiro. Aí, então vamos ver. Então, o problema é que Paulo, ele traz uma mensagem ali, depois nós vamos ler em Atos, que o único Deus verdadeiro, ele tinha morrido, ressuscitado, e ele estava vivo, e ele tinha poder para transformar, que eles não precisavam mais andar cheios de tantos ídolos ou tantas coisas, mas que Cristo era verdadeiro. Não era César, o imperador da sua época, não era Deus, porque naquele momento, depois da morte de certo César, se não me engano, Flávio Augusto, os próximos Césares, eles se achavam divino, e toda a região queria que adorar eles como Deus. E Paulo diz: não, ele só é um ídolo, o verdadeiro Deus é Jesus. Então olha só, querido, aonde Paulo se meteu. E aí Paulo vai escrever versículo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Posso ler? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossa oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Irmãos, a fé, ela é operada pelo amor. A obra da vossa fé era a obra, o
trabalho que eles estavam executando naquele lugar, por amor que Deus tinha tido por eles. Em 3 semanas, Paulo prega o Evangelho de tal maneira, Zeliane, que eles entendem o amor de Deus de tal maneira, que a obra que agora eles vão executar, essa obra é a obra da fé. Não é a obra da lei, é a obra da fé. Uau, e não sei para você, mas isso aqui é poderoso para mim. Porque é poderoso para mim é ver uma igreja, um povo, uma família, um homem, uma mulher, fazer tudo por amor, não dele para com Deus, mas de Deus para com ele. Ele entendeu tanto que Deus ama, que ele faz gratuitamente, de graça, com um coração grato ao Senhor. Isso é poderoso. Aí ele diz: do trabalho, do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabemos, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A eleição é a graça. 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em muita, vou repetir, em muita, podemos colocar aqui também a palavra convicção, com muita convicção, certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Vou ler esse último versículo de novo. E vós foste feitos nossos imitadores, e nosso Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Só há uma maneira, querido, só há uma maneira do Evangelho, a qual nós temos, o Evangelho da graça e do reino, esse Evangelho, uma boa notícia, em tocar de forma extraordinária, se for, mesmo sendo em tribulações, em lutas, mas tem que ser no gozo do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque está escrito em João, capítulo 15, você pode ler comigo, rapidamente? Versículo 8, 15, 8 diz assim, ó, posso ler? João 15, 8. Muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Olha o que ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecei crendo que eu te amo. Como eu creio que o Pai me ama, permaneça crendo que eu te amo, que eu, Cristo, te amo. Olha lá, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Paulo diz assim aos Tessalônicos: olha, eu sei que vocês receberam o Evangelho, e esse Evangelho foi tão forte na vida de vocês. Eu sei que vocês receberam o Evangelho em perseguições, em lutas. Jason foi preso, questionado, humilhado. Eu sei que vocês receberam o Evangelho debaixo de muita tribulação, mas cheio do Espírito. O que ele estava dizendo? Vocês receberam e permaneceram nesse amor, a ponto do gozo do Espírito Santo tomar o vosso coração, a ponto que a vossa cabeça já não vale mais, a ponto que a tribulação não é tanta tribulação, porque vocês entenderam o amor do Cristo por vós, e o Evangelho entrou em vós de tal maneira, que agora o testemunho de vocês está por toda a Macedônia, por toda a Tessalônica, por toda a Caia. O amor de vós é extraordinário. Paulo diz: eu só fiquei 3 semanas, mas o Evangelho entrou. Isso que não foi por força, não foi por violência, não foi por imposição,
Porque a Bíblia diz que eles receberam em tribulação. Mas volta lá em 1 Tessalonicenses. Está lá? Fica com o dedo assim, irmão, para você não perder o Tessalônica, que é difícil de achar. Lá no finalzinho. Vamos lá. 7. 1:7. Eles receberam com o gozo do Espírito. Repete comigo, santo. Aleluia. 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Diga, soou. Soou, ela voou, ela transpirou. Sabe por quê? Porque todo mundo, domingos, quando chegava aquelas embarcações, aquele povo que transitava ali pela Tessalônica, e eles entravam, então eles sentavam talvez nos restaurantes, ou que seja, algum lugar, e alguém estava ali dizendo o poder do Evangelho. Alguém estava dizendo, Paulo passou por aqui, Paulo e Timóteo passou por aqui. Quando ele passou, ele falou de um amor, ele falou de um Deus, ele falou de um Cristo, o Messias, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, enviou o Espírito, a vida eterna em nós. Esse Paulo e aquela pessoa que saía dali, ela saía com aquele Evangelho queimando, porque ele via o amor, aquilo com que eles falavam, não era por dinheiro, não era por hierarquia de posição, não era por imposição de alguém, de um rei bruto, ignorante, não, era pelo amor que eles tinham encontrado, que saciou toda a sua necessidade. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está, e nós sabemos que o coração se chama alma na Bíblia. A boca fala que a alma está cheia. Cheia do quê? Do amor, do gozo, do Espírito Santo. Agora, o que aconteceu com eles? Versículo, vou ler o 8 de novo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, e a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha, irmão, o testemunho deles de amor, de carinho, de compreensão, de fraternidade era tão grande, havia uma igualdade, algo era tão surpreendente, que as pessoas diziam assim, vocês conhecem os tempos? Não, nós já sabemos, já ouvimos da fé deles, eles são perseguidos, mas a fé deles é forte, o amor porque eles têm é muito grande, tem impactado a gente. Nunca vi os Tessalônicos, mas soou, alguém ouviu essa fé chegou, essa palavra dos Tessalônicos. Só eu estou entendendo? Não chuta o irmão na frente, aí chuta a cadeira, não foi uma coisa. Belisca com o Carlinhos. Aí, irmãos. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco. Agora, repete comigo 9. E como dos ídolos vós converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Algo aconteceu com eles, sabe, domingos, não aconteceu com eles que eles ficaram mais ricos, não aconteceu com eles que eles compraram um carro novo, uma casa nova, que eles ficaram famosos. Pelo contrário, ser cristão na época deles era a coisa mais horrível, era um escândalo, era uma blasfema, eles eram perseguidos, mortos, era horrível ser um cristão. Mas a Bíblia diz que eles se converteram dos, diga, ídolos, ao único Deus vivo e verdadeiro. Por isso que eu disse que todo o Evangelho, quando o Evangelho é pregado, ela pede uma conversão. E conversão, irmão, é algo extraordinário, porque conversão é você estar indo para um lugar e converter a outro lugar. É você ir de um ponto para outro ponto. E o ponto que eles mudaram na conversão foi da conversão dos ídolos para um Deus vivo e verdadeiro. A conversão deles foi uma mudança total. Foram abandonar os ídolos
significa, pastor? Muitas coisas. Na época, claro, de Paulo, se falava de ídolos como César e as suas estátuas, Platão e outros, que Zeus, ídolos que eles construíram. Salmo 115 vai dizer, do 1 ao 8, que os ídolos, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm nariz, mas não respiram, eles têm mão, mas não tocam, eles têm pé, mas não andam, eles são inanimados, eles são sem afeição, eles não têm vida, eles não têm algo que gera humanidade, que gera amor. Um ídolo não transmite amor, mas o ídolo, ele cobra-nos. O ídolo não tem vida, mas ele requer a nossa vida para ele, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, do 14 em diante, do 12 em diante, ele vai dizer que o homem, deixando a glória de Deus, ele se converteu à glória do homem, porque nós somos criatura, diga criatura, e Deus é o Criador. Então aquele que é o Criador, ele requer a adoração da sua criatura. Mas nós saímos da posição de criatura, que adoramos um Deus que é o Criador, e começamos a ser os criadores. Então a Bíblia diz ali em Romanos que nós começamos a criar imagens de répteis, de pessoas, e essas imagens, elas não têm vida. Diga comigo, não tem vida, mas ela cobra vida, porque nós criamos com as nossas próprias mãos, e ao criar essas criaturas e esses deuses pelas nossas próprias mãos, nós começamos a dar a eles a nossa vida, para que eles possam ter vida. Então eles precisam consumir a nossa vida, e consome, talvez em alguma época de Paulo, os seus próprios filhos eram sacrificados ao deus Moloque, a ídolos. César exigia essa adoração. Então Paulo chega nesse lugar e Paulo diz: olha, você sabe quem é César? Quem? Um homem, um ídolo, é só um ídolo, ele não fala, diga, ele não fala, ele tem boca, mas não fala, ele não vê, ele não anda, ele não toca, ele não tem amor, ele cobra a vossa vida, ele cobra, ele impõe, ele machuca, ele fere, ele, se não fizer o que ele quer, ele mata. Aí ele diz: mas eu vim apresentar um único Deus, vivo, fiel e verdadeiro. Ele é vivo porque ele morreu ao terceiro dia, se chama Jesus. Foi os romanos que mataram, mas ele ressuscitou. Ele é vivo, ele vive. Sabe por que ele vive? Porque nós, eu imagino Paulo falando, João escreveu na carta dele, o que ouvimos, o que ouvimos, o que vimos, o que se manifestou, as nossas mãos o tocou. Ele é um Deus verdadeiro, não é um Deus mentiroso, não é um ídolo, não é algo que não se pode tocar, não. Esse Deus, Jesus, não é só um Deus, ele é quem eu posso tocar, em quem eu posso abraçar, os meus olhos o viram, ele se manifestou aos homens, ele é a salvação eterna. E Paulo disse: ele é verdadeiro, ele é fiel, porque ele disse que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, ele disse que nos salvaria, que nos transformaria. Então tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Mas o ídolo, ele nunca promete o que fala. Aí 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer Paulo: os ídolos nada é porque nada eles têm. Eles precisam de pessoas para carregar. Os ídolos nada é, não tem vida em si mesmo, não consegue transmitir vida, não consegue transmitir amor, é seco. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo muda a fala. Paulo diz: irmão, não quero que você seja ignorante. Ignorante ali é uma pessoa que não tem entendimento. Não seja ignorantes, porque vocês não podem participar das mesas na mesa do ídolo e participar da mesa do pão, na mesa do Senhor, porque o que nós compartilhamos é o pão e o vinho. O pão é o corpo de Cristo que é rasgado por vós, é aquele que perdoa o nosso pecado, que levou todas as nossas maldições, que te livrou de toda condenação. Mas o sangue é a vida, é um novo pacto. Então essa mesa, vocês têm que participar dessa mesa, crendo em Cristo. Quando eu creio em Cristo, essa mesa, o pão e o vinho faz parte da minha vida. Mas vocês não podem participar da mesa dos ídolos, porque atrás dos ídolos tem um demônio, e esse demônio, ele vai sugar a sua vida. Credo, pastor, essa é a palavra do primeiro domingo do amigo. Calma, já não vamos chegar lá. Porque todo ídolo, ele vai cobrar a sua vida, ele vai cobrar o seu tempo, ele vai cobrar tudo de você, porque
que ele exige a adoração. Você é obrigado, por imposição. Aí, Salmo 115 vai dizer assim: todos aqueles que adoram esses ídolos são iguais a eles. Se um ídolo não tem vida, como que transforma a pessoa que adora um ídolo? Sem. Por isso que o nosso Jesus não é uma ideia, nosso Jesus não é um debate, nosso Jesus não é um ídolo, porque Ele nos deu a vida. Paulo entra em Tessalônica dizendo assim: olha, eles estão cobrando a vossa vida, eles estão cobrando tudo de vocês, eles estão sugando, o ídolo te consome a tua vida, para que ele tenha vida, você tem que dar a sua por ele. Mas o nosso Deus único, fiel, vivo e verdadeiro, não. O nosso Deus, Ele morreu para nos dar vida, e quanto mais eu adoro Ele, mais vida eu tenho dele. Então, querido, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando você aceita Cristo, Cristo começa a te dar vida. Primeiro é eterno, depois Ele começa a transformar a vida da sua alma. Você volta a ser a imagem e a semelhança dele, um Deus que tem vida. Mas o ídolo te tira dessa vida, e ele começa a te dar a morte que há naquela imagem, naquele ídolo. Então olha só, presta atenção. A pessoa que segue um ídolo, ele não é um ser humano, ele é um ser deformado, porque ele está perdendo a vida, a essência pela qual ele foi criado. Está aí, irmão? Está aí, irmão, de verdade? O que Paulo estava pregando aos Tessalonicenses, e eles entenderam assim: quando nós aceitamos a Cristo, nós voltamos a ter a humanidade, nós voltamos a ser iguais a Ele. Ele era Deus poderoso, e Ele desceu do seu trono, se fez carne, habitou entre nós para provar que a vida nele faz nos ter vida de novo. Esse Deus nunca desce do seu altar, pelo contrário, Ele exige a vida daqueles que o adoram. Está aí, irmão? Você pode aplaudir Jesus por isso? Assim, ó, se eu falar de livros, imagens, século 20, ninguém aqui tem em casa essas coisas. É isso mesmo. Paulo enfrentou isso. Mas quando Paulo estava dizendo em Romanos que nós trocamos a glória de Deus pela glória humana, e deixamos de ser a criatura para ser o Criador, e começamos a construir como aves, espécies, e começamos a adorar Deus feito pelas nossas mãos, ou como diz Romano, pela imaginação do homem, nós imaginamos e damos vida a essa. Paulo não estava dizendo só de imagens feitas por homem, porque hoje, se eu fosse falar hoje, em 2021, em Colorado, os nossos ídolos, queridos, estão dentro de nós, e os piores ídolos estão em nós, cristãos. Por exemplo, nós temos um Deus chamado Deus capitalista, a qual juntar capital, juntar bens, é o foco do homem, a ponto disso se tornar um Deus na vida dele, porque todo Deus cobra a tua vida, cobra algo, cobra o tempo, cobra a tua alegria, cobra o teu descanso, cobra a tua comunhão. Você não pode mais ter comunhão, porque você precisa do capital. Mas tem o Deus mercado, que tudo e todos se tornou uma mercadoria. Não há mais amor, não há mais consentimento, não há mais perca para que o outro possa ganhar, não há mais divisão, não, é uma mercadoria. Você vale enquanto você tem um preço para valor de troca. Você me abençoa, então você é uma mercadoria a qual eu posso ter. Também é um ídolo. Nós temos muito isso. Eu não vou nem entrar nos detalhes, só para dar um exemplo. Muitos irmãos que vão na igreja fazem campanha, usa o pastor e a oração do pastor e campanha para abençoar a si mesmo. E Deus, Ele é só um meio pelo qual eu alcanço a bênção. Quem está aí, irmão? Ou Deus é o meio pelo qual eu alcanço o favor de Deus. Eu não quero Deus, eu quero o favor dele. Isso se chama idolatria, porque o centro da sua vida é você mesmo. Acabou o sorriso, né, irmão? Estava até gostosinho até agora, mas quem estava pensando que era só os irmãos lá, que parecidas, mas não é não. Nós também temos dentro de nós ídolos.
Nós temos mais ídolos, irmão. Posso colocar alguns. Por exemplo, Deus Mamon. Pegar o dinheiro e colocar ele na categoria de Deus. Fazer o dinheiro consumir minha vida a ponto de eu ter que trabalhar pelo dinheiro e não trabalhar, ou não o dinheiro trabalhar pela minha família, para que a minha família seja uma bênção. Muitas das vezes tem pessoas que perdem amizade, tem pessoas que perdem parentes, amigos, comunhão, perde até ele mesmo por causa do dinheiro. Se vende por uma corrupção, se vende por uma hora extra, mente, rouba, porque ele se tornou um Deus. Em 2021, eu acredito que o primeiro culto tinha que ser esse: começar o ano tirando os ídolos do nosso coração e adorando Deus vivo, fiel e verdadeiro. Mas também, irmãos, nós temos os ídolos do corpo, a qual o corpo se torna um ídolo, a ponto de nós trabalharmos o corpo e ser tão objetivo que o corpo mata a saúde. E as pessoas morrem tomando tantos remédios e tomando tantas coisas, porque o corpo se tornou um Deus na vida. Mas nós temos também a beleza. A beleza também é um ídolo, porque todo ídolo não tem vida em si mesmo, mas ele cobra a sua vida. E tem beleza que está cobrando a vida, cobra o nariz dessa pessoa, cobra o dinheiro dessa pessoa, e ele muda o seu corpo a ponto dele pegar uma doença, como agora morreu uma grande modelo, porque ela já era perfeita, mas ela queria ficar mais perfeita e acabou se tornando imperfeita. Se tornou um ídolo. Vou dizer mais um: o ídolo do poder. Por causa do poder, querido, do domínio, da força, por causa do poder, existe exército, existe morte, mata-se pelo poder, abandona-se pelo poder, humilha pelo poder, mente, faz tramóia, corrupção pelo poder, para ter poder. Isso também é um ídolo. E ele não tem o poder, não tem em si mesmo vida, mas ele cobra a sua vida. Nós temos o poder do Espírito, que não é nosso, é do nosso Deus, que é vivo, fiel e verdadeiro. E o meu poder não é maior que o seu poder, porque o Espírito é o mesmo. Está aí, irmão. Mas tem também o ídolo do sexo, a qual o sexo se torna um ídolo na vida da pessoa, a ponto dele perder família, perder tudo. A ponto, percebe que cada ídolo, ele deforma as pessoas. Ele deforma as pessoas, porque ele vai sugando a vida. Deus é o contrário. A Bíblia diz assim, João 10:10: eu vim para que tenham e a tenham em abundância, porque ele dá vida. Ele não te cobra nada, ele te dá. É tanto, irmão, que ele diz que nós só somos vencedores por causa do amor que ele nos tem. Então nós não vencemos as nossas dificuldades porque somos bons, José. Nós vencemos porque ele nos amou, a ponto dele nos amar e eu entender esse amor de não, eu vou vencer a dificuldade. Por quê? Porque ele me amou. É o que aconteceu nos Tessalônicos. Receberam o Evangelho em tribulação, mas em gozo do Espírito Santo. Mas todo ídolo vai consumir você. O ídolo da incerteza, o ídolo da desconfiança, são ídolos da mentira, ídolos que estão entre nós. Ídolo do individualismo, onde eu sou o único que precisa ser beneficiado, onde eu sou o único que preciso ter, os outros precisam me servir. O ídolo da barganha. Agora eu quero falar de mais dois, que eu acho que é natural entre nós, que é o ídolo do eu. É quando eu sou o Deus de eu mesmo. É quando a palavra fala comigo, mas eu não aceito, porque aqui dentro eu acho que está errado. Lembra-se, querido, que Deus é que opera o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. E geralmente a vontade de Deus é contra a vontade da minha alma. Mas eu gero um eu tão grande dentro de mim, um orgulho tão grande, uma soberba, um ego, e eu acredito que individual, olha comigo, individual. Repete comigo, individual. Cada um de nós temos que lutar com esse ídolo, que é o ídolo do eu. É quando eu estou no centro. Talvez você está aqui, querido, nós olhamos tantos cristãos que estão dentro da carne. 2021, a igreja do amor não pode viver o ídolo do eu, ela tem que viver o Deus vivo, fiel e verdadeiro.
qual o pior ídolo? E aí, eu vou falar no conjunto. E não conjunto igreja do amor, vou falar conjunto igreja. E aí entra todas as igrejas. Qual é o pior ídolo? E eu poderia dizer para você que o pior ídolo, ou qual a pior idolatria eu poderia colocar? Qual a pior idolatria de um cristão, de uma igreja? Mas de uma igreja eu digo numa geração, porque eu acredito que a igreja mais idólatra que já existiu sobre a face da terra, de Adão até nós, somos nós, que estamos vivendo a igreja do lado de cima. E a pior idolatria é a imagem falsa de um Deus verdadeiro. Essa é a pior idolatria. É quando eu tenho nela um Deus verdadeiro, mas eu crio nele uma imagem falsa. Por isso que Deus fala em seus livros, em suas leis, não criais imagem dele. Porque em tentar criar a imagem de Deus eu posso errar, com certeza. Porque a única imagem verdadeira, fiel, exata, é o próprio Cristo que do céu desceu para que eu pudesse vê-lo e tocá-lo. Mas nós, igreja de Cristo no século 21, querido, e nós temos que mudar isso. Ano de 2020, nós temos que ser como Paulo. Paulo chegou lá no capítulo 17, depois que ele passou por Tessalônica e ele teve que fugir, ele subiu e entrou em Atenas. E quando ele entra em Atenas, ele está desesperado, ele diz: olha, manda que venha Timóteo e outro discípulo que eu não lembro o nome, para estar comigo. E ele ficou em Atenas esperando. E em ficar em Atenas, ele anda por Atenas e vê muitos postes ídolos dentro daquela cidade, muitos. E a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revolvia dentro dele, de indignação, a ponto dele ir para a sinagoga e debater, a ponto dele ficar, a Bíblia diz que ele ficava nas praças, falando do Evangelho, a ponto daquele povo juntar ele, entrar, e aí eu já não lembro, Cartago, olha para mim, Atos 17, deixa eu ver se eu acho. Areopago, meu Deus, nada a ver com isso. A ponto dele se reunirem com um coliseu e perguntarem a Paulo, eu vou ler, porque isso aqui é muito pergunta. Lê comigo, abre aí, 17, Atos 17. Porque isso em 2021, presta atenção, irmão, olha para mim antes de abrir. Olha para mim, tá? Vou dizer a hora verdadeira, ok? O domingo segue comigo desde 2009. É o mais velho da galera. Tá vovô. Ele aí. Mas muitos aqui me seguem há 5 anos. Outros há 8. Sabe que eu e a pastora Dani, nós andamos por linhas proféticas. Conforme a palavra vai sendo ministrada, nós entendemos o que o Senhor vai fazer com a nossa casa nos próximos anos. Ou no próximo ano. Qual é o tema da mensagem mesmo, querido? Diga: conversão. O escândalo do Evangelho. Esse ano de 2021 vai causar muito escândalo. Prepara, querido, o seu nome não ser muito bom. Porque quando você prega o verdadeiro Evangelho, o amor entra, causa escândalo onde você está. Porque você vai causar problema na área religiosa, política e econômica daquele lugar. No capítulo 16, Paulo chega em uma cidade que tem uma mulher que ela é adivinha, uma jovem. E aquela jovem, ela hipnotizava toda a região da Caia, da Macedônia. Todos iam ter com ela, porque ela adivinhava as coisas. E ela tinha 14 proprietários. Olha como ela era cara. E ela rendia muito lucro. Até que um dia ela resolveu dizer: esse homem aí é profeta. Quer dizer, ela queria tirar a atenção de Paulo, do Cristo ao qual Paulo carregava, para ela. Ela adivinhou, ele é profeta. Paulo voltou e disse assim: olha, sai dela, vai. E a partir daquele momento ela não adivinhou nada. Pergunta o que aconteceu.
O poder do Evangelho naquele lugar foi tão forte que prenderam o Paulo, bateram o Paulo. O problema foi que a economia daquela cidade acabou, porque a economia estava sob um demônio que fazia uma jovem trazer revelações. Cuidado, irmão, com as revelações aí. Eu acredito que esse ano você será um Paulo nessa cidade. Aonde você chegar, querido, você vai trazer, diga comigo, conversão. O poder do Evangelho, irmão, e o poder do Evangelho não é falar em línguas, não é curar, é demonstrar o amor de Deus. O poder do Evangelho é o amor de Cristo para conosco. O poder do Evangelho não é cura, não é milagre, não é sinais. Isso é consequência do amor ter entrado. Quando o amor entra, tem cura, tem perdão, tem restauração, tem casamento novo, tem filho transformado, tem marido, tem tudo. Mas muitas vezes você pode ter o tudo e não ter o principal, o Deus vivo, fiel e verdadeiro. Você está entendendo ou não? Vamos ler. Então eu, pela via profética, eu entendo isso. O ano de 2001 vai ser assim, aonde nós entrarmos, a casa que nós estabelecemos uma Life Homes, nessa casa vai manifestar a conversão. A conversão é a pessoa que está indo para um ponto e Deus vai trazer ela para outro ponto, o ponto original. E o ponto que Deus quer te dar, querido, Deus não quer fazer você trazer curas, milagres, sinais, maravilha, revelar CPF. Deus não quer que você viva atrás de campo. Deus não quer que você demonstre, mas se você não nós não estamos num círculo para demonstrar os sinais, as maravilhas. Não, Deus quer que você leve o amor, que a pessoa seja amada. Você entendeu, irmão? Quando o amor entra, é normal haver perdão, irmão. É normal haver reconciliação. O amor entrou. Por isso, quando Jesus entra no lugar, é impossível aquele lugar não ser diferente. Não tem conversão no Evangelho. É impossível as pessoas não serem transformadas. Porque o amor de Cristo Ele amou o mundo. Então eu creio que as Life Homes que já temos são 27, mas as que vamos abrir esse ano, nós cremos que aonde entrar vai haver conversão, mas também vai ter um escândalo do Evangelho. Porque toda pessoa que recebe uma boa notícia, ela nunca vai atrás de ídolos. O seu corpo não será um ídolo, sua beleza não será um ídolo, o sexo não será um ídolo, o mercado, as pessoas não serão um uso de mercadoria, o capitalismo não será um uso de idolatria na vida dessa pessoa, porque ele encontrou o amor, ele encontrou Cristo. Vamos ler, para nós terminar, mas vamos correr, não, vamos ler tudo, eu sou chato, versículo 15, 17, 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e o recebendo, ordem para que os Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão grande em idolatria, tão entregue em idolatria, de sorte que disputavam nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Creio que 2021 vai ser assim. Essa não é disputa, irmão, de debate de boca. Não é. Paulo não fazia isso. O que Paulo demonstrava era o Cristo ressurreto. Ele diz: eu não quero saber nada, eu só quero saber do Cristo e esse crucificado. Eu creio que o amor que emana da sua vida, que vai impactar as pessoas, a tua família, os teus filhos, os teus parentes, a empresa onde você trabalha. Eu creio nisso, irmão. Eu não sei você. Eu creio que é uma via profética, que é quando Deus está sinalizando algo que nós precisamos atentar e viver, e orar, e dizer: Senhor, cumpre em mim isso. Eu quero ter isso, eu quero ter essa conversão em mim e através de mim. E que se cause escândalo, já não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. E outra, não me atrapalha, porque leva em mim as marcas de Cristo. Vamos lá. Que texto que eu parei? No 15, de novo? Não, já li o 15. Qual que eu li? 17, vou ler os dois agora? Isso. E alguns dos filósofos epicureus
e estoicos contendia com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Olha, pregar Jesus na época de Paulo era falar de deuses estranhos. Era o contrário, né? Hoje você falar de um Deus qualquer aí, você quer ter doido. Na época de Paulo era falar de Cristo. Está entendendo, irmão, como que era a vida de Paulo? Que mundo ele estava? Você imagina Paulo falando para o mundo a qual Paulo era considerado como tagarela. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Porque eles anunciavam a Jesus e ressurreição e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina, novo ensino é esse que falas? Pois, presta atenção, irmão, nesse texto, comigo. Nesse texto, eu chutei minha cadeira. Pois, todos os atenienses. Fala, irmão. 1, 2, 3 e... Meu Deus. Vocês nem parecem ver na virada de ano, senhor? Vamos lá, 1, 2, 3. Pois todos e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se... Paulo só ficou 3 semanas lá. Todos os atenienses e todos que residiam, eu profetizo isso em Colorado, que em 2021 toda empresa, todo lugar, toda casa, haverá um cristão, não é só na nossa igreja, de todas as igrejas, haverá lá, e tudo que se irá dizer naquele lugar é sobre o poder da conversão do Evangelho. Amém, irmão? Outras coisas se ocupavam, se não de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse pois que vos honrais e não o conheceis, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens. Aleluia, glória a Deus. Por isso que impactou os atenienses e impactou também aqui esse povo, porque era um Deus diferente. O Evangelho implica em algo diferente, e não um povo que serve um Deus, mas um Deus que serve o seu povo. Não vi você, povo. Não vi. Seu glória a Deus foi pouquinho. Quantas vezes a gente fez aquelas coisas, né? De joelho, contando bolinha, pagando penitência, fazendo campanha, corredor de fogo, copo em cima da geladeira. Paulo está dizendo: esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é aquele pelo qual não é servido por mão de homens, mas é Ele que serve o seu povo. Você tem um Deus que é Ele que te serve. Ele tem prazer em te servir, em cuidar de você, em te amar. Ele tem prazer de cuidar da sua família. Ele tem prazer de cuidar da sua saúde. Ele tem prazer para com você. Termine, irmão. Vou nem terminar de ver. A pergunta é, que não se deveria calar. Fácil? Fácil, irmão? Fácil. Você tem vida? Porque a vida que emana de você é reflexo do Deus que você serve. Se em 2021 você olhar para mim e dizer: pastor, 2020 nessa pandemia tudo parou, nós não fizemos nada, não aconteceu nada, eu vou dizer para você: querido, desculpa, você não estava adorando Deus que nós servimos.
2020 nós crescemos, amadurecemos, nós comemos e bebemos, nós somos felizes, casamos, temos filhos, nós avançamos. Teve gente que está lutando com a barriga, irmão, que comeu muito. Já teve gente que emagreceu, ó, perdeu 16 quilos. Claudei perdeu também. A diferença dos ídolos é que aqui eu quero terminar. Chegou um tempo, Oswaldo, onde a igreja de Filadélfia, das 7 igrejas, ela é a igreja a qual Cristo estabeleceu amor entre irmãos. O que Paulo trouxe para Tessalônica foi colocar todas as pessoas iguais, a ponto dele mostrar para os tessalônicos que o Deus Todo-Poderoso desceu e se fez carne. Então vai agora nesse tempo, eu imagino essa noção que Paulo tinha, de entrar e ver esses ídolos que nós vemos, aonde um grupo de cristãos são melhores do que os outros, um grupo de igreja é melhor do que a outra, aonde as igrejas elas têm lutas por cabeças de membros, como se os membros fossem vacas. Nós precisamos mudar isso. Por isso na nossa live nós temos assembleiano, presbiteriano, temos da quadrangular, temos católico, que congrega nas live homes e aprende as escrituras e não chamamos elas para congregar conosco. Por quê? Porque esse não é o interesse. O interesse é que o evangelho cause escândalo, como causou naquela época. Então, não fique chateado, irmão, se alguém, quando você for pregar que salvação não se perde, fale mal de você, porque você está pregando o verdadeiro evangelho, uma salvação que não tem que pagar, ela é gratuita. Então hoje, querido, o que eu queria transmitir com a minha mensagem, que o Senhor colocou no meu coração, é que chegou um tempo em 2021, e eu creio que Jesus está à porta, muita porta, que agora vai começar a ter esse pacto, como foi na época de Paulo, que aonde você chegar, eu declaro isso na sua vida, que aonde você chegar, o gozo da alegria do Espírito chega. Quando você entrar em um lugar, em um departamento, num ônibus, sentar ao lado de alguém, quando você começar a sussurrar uma canção, quando você começar a ler um livro perto dessa pessoa, ou abrir a sua Bíblia, ou simplesmente dar um abraço, ou no caixa do mercado você fala assim, bom dia, um bom trabalho para você, essa pessoa vai sentir o gozo do Espírito Santo que emana dentro dele, a ponto de fazer como fizeram com Paulo. Paulo, vem aqui, explica essa doutrina aí, esse negócio que você está falando, que aqui em Colorado ninguém mais fala de outra coisa, todo mundo só fala do poder do Evangelho. Oh, aleluia! Senhor, aleluia! Que isso aconteça em nosso coração, querido. Que isso aconteça, que nós tiramos os nossos ídolos de dentro de nós, nós precisamos arrancar esses ídolos que consomem a nossa vida, que destroem a nossa vida, a ponto de nós não termos tempo para o verdadeiro Evangelho. Sabe, querido, eu creio que em 2021, claro que isso não vai ser para todos, porque a Bíblia diz que nem todos ouvirão, somente quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos vão dizer, não, o pastor está falando isso porque ele quer encher a igreja. Quero não, estou conseguindo cuidar de vocês. Eu só quero que as pessoas deixem de ter os seus ídolos que estão consumindo as suas vidas e matando eles. E está matando. Tem pessoas que só andam na rua, mas elas já estão mortas por dentro. E você, dentro de você, querido, você tem a conversão. Mas não esqueça o escândalo do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra numa pessoa, numa família, ela é escandalizada na família. Eu lembro quando eu recebi o Evangelho, foi tão forte na minha vida que eu saí contando para todo mundo, até o cachorro do vizinho escutou eu falando. Mas a minha mãe todo dia dizia assim, não, é porque você quer pegar uma menina lá na igreja. Não, você não presta, você é safado, você quer pegar alguém lá. Passou um ano, me tornei diácono, 2 anos, me tornei pastor. Só quando eu assumi minha primeira igreja, casado, ela disse, realmente, você se converteu.
causou um escândalo. Entende? Querido, se o evangelho que você carrega não está trazendo escândalo, revise a sua vida. Olha ao Senhor, seja humilde, vai no seu quarto, adore o Senhor e diga: Senhor, talvez eu tenha um ídolo dentro de mim. Eu não sei, talvez seja um ídolo. Mercado, talvez eu considere as pessoas como mercadoria. Talvez seja o capitalismo. Talvez seja o meu eu que é muito exaltado. Talvez, Senhor, seja sexo, talvez seja beleza, talvez seja, sei lá, redes sociais. Porque, querido, todo ídolo que nós fabricamos depois se volta contra nós e nos mata. Porque o ídolo que nós fabricamos antes, nós não temos controle sobre ele, que ele vai sugar a nossa vida. E você possa dizer: Senhor, eu só quero conhecer a verdadeira conversão, o amor que impacta no meu coração, a ponto de nenhum ídolo entrar nele. O ídolo é isso. Ídolos ou idolatria, o ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Uma televisão, uma rede social, o próprio relacionamento. Eu amo minha esposa, mas ela nunca pode tomar o lugar do Pai, Cristo. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Olhe para mim, é muito sério isso. Porque talvez algum irmão vai dizer assim: poxa, o pastor pregou duro. Não, Paulo diz assim: olha, por causa das experiências da revelação que eu tive, eu fui ao terceiro céu e também fui ao paraíso. E as excelências dessa revelação foi tão grande. E para que eu não ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso, Deus colocou em mim o espinho na cara. E por 3 vezes eu orei, mas o inimigo espontilhou a minha cara, me dava bofetadas, a ponto de ele e o próprio Deus dizer: Paulo, minha graça te basta. A minha graça é a conversão, é o favor que você não merece. Então até Paulo, irmão, ele tinha um ídolo dentro dele, ídolo a qual poderia roubar o coração. Ter um ídolo dentro de você não significa que ele está roubando o lugar de Deus, significa que você está lutando contra ele. Porque todos nós temos um espinho na carne. Em todos nós, irmão, ninguém na face da terra, até Cristo teve um espinho na carne. E o espinho na carne de Cristo foi a separação dele do Pai. Quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, o espinho na carne doeu. Está aí, irmão? Então, não se sente menor ou maior, não se sente inferior, porque talvez você encontrou em meio da mensagem algo que está rolando essa conversão. Pessoas que estão ao seu redor, que estão olhando para você, você não precisa nem pregar, porque Paulo dizia que os tessalônicos, quando ele chegava em outro lugar, eles estavam falando dos tessalônicos. A mensagem suou, a palavra suou, ela voou a ponto de chegar primeiro que Paulo. Sabe, irmão, o verdadeiro evangelho não é aquele só falado, mas é aquele vivido. 2021, que nós sejamos assim, que todos os dias, não somente hoje, mas todos os dias nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, se há algum ídolo, eu sei que há. Olha para o seu irmão e diga assim: eu sei que há. Um espinho eu sei que eu tenho, e esse é o ídolo que está roubando. Todos nós, irmãos, escute por favor, porque talvez nós podemos entrar em outro ídolo, achar que só o ídolo do irmão atrapalha muito. E lembre-se, a verdadeira conversão, Selvi, foi Cristo deixar o seu trono, sendo Deus, sendo todo poderoso, ele podia exigir todas as coisas das suas criaturas. Ele podia dizer: vocês pecaram e destituídos da minha glória estão. Mas ele, sendo Deus, ele disse: não, eu sou um Deus diferente, eu não sou um ídolo, eu sou o Deus vivo, verdadeiro. Eu descerei, pagarei a dívida e amarei e revelarei a eles o meu amor, e colocarei na boca do meu filho somente o ano aceitável do Senhor, para que todos possam voltar a mim. Sabe, irmão, esse é o verdadeiro Deus.
vive e verdadeiro. Então, essa é a excelência do Evangelho, de um Deus se fez carne para sentir a minha e a sua tentação, para sentir a minha e a sua dor e dizer: filho, eu crente que você tem na carne, mas a graça do Pai me abundou. Se você tem a minha graça, te abunda. Que você possa sair daqui hoje, querido, decidindo que 2021 será um ano diferente. Que você vai viajar comigo nessa via profética, mesmo que em meio do caminho você tope com dificuldades, tristezas e dores, mas a alegria do Espírito, gozo, vai amansar seu coração. Mesmo que você se depare em momentos que você fale: meu Deus, 2021 está pior que 2020, mas mesmo assim, Senhor, sua graça me basta. Eu entendo o teu amor. E que em todo tempo você guarde o teu coração nele. Não importa, querido, não importa qual é o teu fim para Deus, qual é o ídolo que está tentando roubar a sua vida. E quando eu falo vida, eu não falo só vida de corpo, eu falo vida de espírito, de alegria. Porque eu vejo pessoas, Anderson, vivendo vidas difíceis, com salários pequenos, com problemas com seus filhos, problemas no seu trabalho, sabe? Que a gente olha para essa pessoa e diz: meu Deus, como sobrevive? E essa pessoa todo dia levanta com o seu ídolo e diz: mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, Deus é meu Senhor, eu vou sair e eu voltarei vencedor no final da tarde. Sabe, querido, isso tinha que ser para mim e para você a motivação que Paulo tinha de Tessalônica. Porque Paulo, quando Timóteo trouxe as notícias, Paulo disse: eu me alegro na graça, porque ouço de vocês uma coisa boa, eu ouço que valeu a pena, eu ouço que vale a pena ser preso, chicotado, humilhado, falando mal de mim, mas eu ouço a alegria do Espírito em paz. Esse era o ídolo. Você acha que Paulo não pensou em desistir várias vezes, mas quando ele recebia a notícia, por isso que quando ele está preso, no último dia, nos últimos dias, disse: Timóteo, vem depressa, vem depressa, passa na casa de fulano, pega a minha capa aqui, está muito frio, pega também os pergaminhos, porque a palavra de Deus me acalenta. Vem me dar boas notícias. Timóteo, vem depressa. Timóteo, traz Marcos, porque me é necessário. Sabe o que Paulo estava dizendo? Aqui na prisão tem hora que a morte tenta me consumir. Aqui na prisão tem hora que parece que não valeu a pena. Um apóstolo que tinha cidadania romana, que era muito bem sucedido, falava muito assim: terminei no cárcere, irmão, no quarto só, sozinho, porque todos me abandonaram, só Lucas ficou. Querido, eu imagino quando chegava Timóteo comigo, dizendo: olha, Paulo, a igreja de Corinto está crescendo, a igreja de Éfeso está voltando, João está voltando para lá. Olha, eu quero dizer para você, lá em Tessalônica, o evangelho em Tessalônica, eles realmente se converteram dos ídolos para o único Deus verdadeiro. Sabe, eu imagino o coração de Paulo dizendo: combati o combate, corri toda a minha carreira, mas no final, Timóteo, você alegrou a minha fé. Continuo crendo que é o único Deus vivo e verdadeiro, e que Ele está guardando o meu depósito naquele dia. Eu creio que em 2021, querido, nós seremos como Paulo, às vezes apedrejado, às vezes chicoteado, mas ele diz: mas eu também soube ter abundância. Querido, essa palavra, porque essa palavra traz cura para a igreja de Filadélfia.
o amanhã é mais uma oportunidade para que haja conversão. Mas eu nunca posso esconder de você: toda conversão traz um escândalo no Evangelho. Vamos orar, irmãos? Quero orar com vocês. Em pé ou sentado, do jeito que você acha melhor. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se quiser ficar sentado, você fica. Se você quiser deitar também, você deita, ajoelhado, do jeito que você acha melhor. Mas nós vamos fazer um minutinho, onde você vai pedir para que a alegria do Espírito Santo entre no seu coração e você diga a Ele com as suas palavras: Pai, que ídolos, que ídolos, que ídolos estão dentro de mim. Eu sei que eu tenho, mas como resistir? Paulo ensinou os Tessalônicos: converter. Paulo ensinou a única maneira de ser livre: se converter dos ídolos ao único Deus vivo, fiel, verdadeiro. Converta Ele, converta Ele, converta Ele todos os dias. Converta Ele a sua fidelidade, converta Ele a verdade. Toque nele, toque nessa alegria, nesse gozo do Espírito que está dentro do teu coração queimando. É o desejo que Paulo tinha, era o desejo, era o Espírito revolvendo dentro dele a ponto de ele encarar toda uma cidade de Atenas, onde tinha os maiores filósofos, os maiores magistrados, mas Paulo tinha uma alegria do Evangelho, Paulo tinha uma conversão dentro dele.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor Cristo, e a doce alegria do Espírito Santo do nosso Deus. Lembra que ninguém vai te forçar a nada, é proibido te forçar alguma coisa, é o Espírito. Por isso que é na alegria dele. Te envolva agora. Volta, não só você, mas a tua família, o teu trabalho, a tua faculdade, e que no mercado que você entrar, a alegria do Espírito entre com você. E traga vida, e conversão. E que o poder do Evangelho, o escândalo do Evangelho chegue naquele lugar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas, Senhor. Queremos agradecer rapidamente todos os irmãos que nos ajudaram de alguma maneira para que nós pudéssemos proporcionar a virada aqui na igreja. Foi lindo, foi maravilhoso. Quero agradecer o Adriano, que ainda, querido, esse som é dele, a estrutura aqui também é dele, ele vai buscar, e o som já tem um ano que a gente usa gratuitamente. A gente pode aplaudir o Senhor pela vida do Adriano? E é engraçado que nunca nos cobrou nada, e quando tem alguma coisa, ele não tem, ele busca, ele empresta, ele compra. É um menino abençoado. Eu quero glorificar a Deus pela vida dele, que Deus recompense. Quero agradecer aos nossos visitantes, muito obrigado pela visita de vocês, por aqueles que há algum tempo não podiam vir porque estavam com algum parente cuidando, ou viajando também, né, irmãos? Que viagem é bom, né? Quem for tirar férias, ó, que bom. Parabéns. Quem vai tirar férias aqui, né? Tem muita gente que ainda vai tirar férias. Vai em paz, que Deus te abençoe também. Antes de nós terminarmos, nós vamos orar pela vovozinha da Grace, que está na UTI. Está assim, numa situação bem difícil. Somente um milagre para restaurar a vida dela. Ela tem uma notícia já, Igor? Não, né? Então nós vamos orar antes de terminar. Sobre o teu assento, querido, tem um envelope. E nesse envelope você pode entregar, tanto no envelope de oferta normal, a sua primícia, se você separou uma primícia, sua primeira oferta do ano, a sua oferta à igreja e também o seu dízimo. Mas isso tem que ser pela graça. Sabe, querido, a maior alegria no Velho Testamento, o dízimo e as ofertas era obrigatório. Repete comigo, obrigatório. Se você não desse os dízimos e as ofertas, e a primícia, e oferta ossada, e outros tipos de oferta, você tinha um pecado, você era pecador, você era excluído da comunidade, você era banido do povo de Israel. No Novo Testamento não. No Novo Testamento nós nos dizimamos e ofertamos, primiciamos, não por obrigação, mas por gratidão. Porque hoje eu sou grato porque Deus abundou a minha casa, a ponto de eu poder abençoar a casa do Senhor. Eu digo casa, comunidade, porque quando você dizima oferta, a comunidade é abençoada. No sentido, por exemplo, hoje nós temos uma Life Homes em Vilhena, abrimos essa semana uma Life Homes na casa da Cel, e temos mais 27. Nós abençoamos pessoas, querido, de Manaus, de Curitiba, de Madrid, Cacoal, tudo através de redes sociais, presencial. Por exemplo, uma vez que nós vamos em Vilhena ministrar, nós temos condições de dar um convívio melhor, vamos para um prédio melhor para as crianças. Então, na realidade, eu não dizimo e não oferto. Você não pode dizimar e ofertar aqui por obrigação, é proibido. Amém? Amém. Mas por gratidão, por gratidão, porque Deus tem suprido em meio a uma pandemia mundial, e tem pessoas que prosperou muito. Eu acompanho algumas pessoas, eu vi Deus operando grandes milagres, e por isso estamos gratos. Como
26. Estamos como quem sonha, porque muitas coisas fez Deus por nós, por isso estamos alegres. Eu queria orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Queria orar, você pode ofertar e dizimar com alegria, e primiciar também. Nós não fizemos esse ano o culto da primícia, porque eu entendi que isso é pelo Espírito. Cada um vai sentir o teu coração, amém? Vamos colocar de pé. Eu já quero orar terminando, e assim que antes de você sair, você entrega o dinheiro da sua oferta e toma o café no carrinho, tá? Tá docinho, tá top. Não saia sem abraçar o seu irmão da sua casa. Está gravando, né? Não podia falar, mas você precisa abraçar, irmão, abraça. Se você não trouxe em espécie, dinheiro em espécie, mas você quer ofertar esse irmão, você pode ir até a mesa, lá tem a nossa maquininha, você pode passar o seu cartão. Se você quer fazer transferência, nós temos 2 contas, você pode fazer também, sempre a gente posta nos grupos, tá? Você pode estar também ofertando. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos as ofertas, os dízimos e as primícias. Nós não ofertamos e dizimamos por uma obrigação dessa igreja, não por lei, mas pela gratidão que temos ao Senhor. O dízimo é devolvendo aquilo que é do Senhor. O Senhor disse que todo ouro é seu. Nós devolvemos ao Senhor, e o Senhor nos cobre com a sua proteção. As ofertas é a gratidão que colocamos pela proteção e pelo cuidado especial que o Senhor nos tem. A primícia é declarando que o Senhor vem primeiro e que os ídolos não estão em primeiro em nosso coração. Por isso tudo, nós declaramos a bênção de Deus sobre todo o povo, sobre a cidade de Colorado e sobre os empresários, e abençoamos cada pessoa na autoridade do nome de Jesus. Oramos também pela nossa irmãzinha que está na UTI. Senhor, ela precisa de um milagre. Senhor, mas nós compreendemos que nem tudo é o desejo do coração do homem. Pelo contrário, sempre é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós, o nosso coração e o coração da família, desejamos que o Senhor a cure por completo e traga-a de volta para o seio da sua família. Mas se é para a glória do Senhor, faça conforme a sua vontade. Mas, Senhor, nós não queremos que ela fique sofrendo. Queremos que o Senhor abençoe e guarde o coração da família e dela. E nós profetizamos contra a igreja, conforme a sua palavra, que a cura do Senhor chegue naquela UTI e que todos que estão naquela UTI sejam curados. Todos, que aquela UTI fique vazia pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos e declaramos isso em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, a tua bênção sobre cada irmão, uma semana abençoada, que a graça do Senhor invade a sua casa, que tudo que você colocar nas mãos seja próspero, para a glória do Senhor, lembrando que a graça do Senhor nos basta, para que possamos ser felizes. Mas eu declaro que toda semente lançada sobre terra fértil traga muitos frutos para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz lembrando, Life Home voltará na próxima terça-feira. Então, a partir da próxima segunda-feira, não essa, a próxima já teremos Life Home normal. Amém? Lógico que eu sei que tem irmãos viajando, tem outros voltando. Aí cada ministro da nova aliança da sua Life Home vai estar cuidando. Amém, querido? Por exemplo, nas minhas, já tem uma galera